Muito boa noite, professor Rogério, de volta aqui para fecharmos a nossa jornada na numerologia cabalística, aqui nesse curso curto, claro, bem curtinho, onde não vamos conseguir, nem era a ideia, dar aqui conta de todas as nuances da numerologia cabalística. Tenho certeza que tem muita dúvida aí no ar, tem muita coisa que ficou aí zanzando na cabeça. Então vamos conseguir, pelo menos eu acho que a maior parte das dúvidas, das questões que ficaram aqui, a gente vai resolver. Bem, antes de eu entrar no assunto, eu já tô aqui, ó, elétrico para entrar, tem bastante, o dedo do professor ainda tá com o curativo, mas tá tudo certo. Bem, antes de entrarmos no assunto, eu vou dar aquela enroladinha, agora só 5 minutos mesmo, tá, gente? E eu vou aproveitar esses 5 minutos, não vai ser enrolado, já gastei quase 2, vou explicar para você como que vai ser a estrutura hoje, tá? Então aqui, quem chegar depois vai ter que, enfim, né, ver o que está acontecendo aí. Mas, basicamente, é assim, eu estou olhando aqui os meus slides, vou começar fazendo algumas considerações sobre numerologia. Eu sei que teve numerólogos que assistiram aqui o curso e ficaram com questões também, poxa, mas essa tabela é diferente da que eu vi, e né, de onde que está saindo isso, e como que funciona realmente essa coisa de ter mais de uma tabela e tudo mais. Tem isso daí. Bem, eu vou entrar em vários pontos aí para vocês disso. Depois eu vou explicar os casos polêmicos que eu tenho certeza que eu fui dúbio. Dúbio assim, gente, veja só. Eu vou acabar entrando no assunto, né? Mas é assim, como eu tenho essa numerologia muito bem estabelecida para mim a partir dos meus estudos que estão muito mais no judaísmo, também na numerologia cabalística judaica, e eu vou explicar para vocês que existe uma certa diferença nisso. Então, para mim, tem coisas que estão claras e vocês sabem, quem é meu aluno sabe que é isso mesmo. O meu maior incômodo é alguém não me entender. E aí, pelas dúvidas, eu vi que ficaram algumas arestas. A gente vai resolver isso, principalmente em relação a dígrafos, que eu acho que no português os dígrafos são o problema aí. Na hora de analisar o que eu considero, enfim. E eu dei um exemplo aí do I, do H, e eu vi que depois, eu mesmo assistindo o vídeo depois, eu vi que Deus pode ter suscitado ideias de que uma letra tem que trocar por outra, mas não é isso. Tá bom? A gente já vai falar disso. Depois eu vou falar para vocês qual o cálculo que nós vamos fazer, tá? Porque a gente vai fazer um cálculo só aqui no curso, né? Não vamos calcular. Tem vários tipos de cálculo, mas para que serve esse cálculo que a gente vai fazer, que eu acho que é o cálculo de repente mais importante. Vou ensinar vocês a fazerem e aí nós vamos fazer análises, tá, de nomes. Eu estou olhando aqui só para saber o que a gente vai fazer. E depois das análises eu vou para as dúvidas que vocês mandaram no WhatsApp. Vou abrir o WhatsApp aqui, vou tirar as dúvidas e vai ser isso. Tá bom? Fica até o final, claro, porque a gente vai ter uma surpresinha aí para vocês e eu vou finalizar a aula depois, né, com vocês aqui depois de tudo isso e dar os tchauz aí para todos. Gente, a diferença entre quem quer aprender e quem não quer aprender, eu digo não aqui, qualquer lugar, né, gente? Para mim, a diferença é o esforço, tá? Então assim, sabe aquela coisa? A pessoa, o juiz deve ganhar 40 mil reais. Né? Mas no geral a pessoa estudou muito, tá? Aí você vai falar assim, mas no meu caso, meu pai também se esforçava muito e ele não ganhava 30 mil reais, né? Tipo, não tinha esse salário. Só que o meu pai mesmo era um construtor de instrumentos musicais e ele fazia instrumentos maravilhosos. Não é porque é meu pai, tá? É porque era realmente instrumentos que eu tenho até hoje aqui. Meu pai morreu já faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E esses instrumentos estão até hoje aí. Até tem ele fazia para vender. Mas você vê, o esforço foi para outra coisa. Agora, tem gente que quer as coisas muito fáceis. Então, deixa eu ver um resumo, deixa eu ver aquele curso que é mais fácil. Esse curso me facilita mais. Esse sabe, aquela coisa, tudo tem que ser fácil. E aí você não chega lá. Né? Não chega lá. O pessoal fala muito de sucesso. Já estou enrolei bastante já, né? Mas é importante.
fala muito de sucesso sem esforço, sabe? Você vê no Instagram, ultimamente aparece essa propaganda, o segredo do Carlinhos Maia, que investiu R$1 e ganhou 1 milhão. E tem gente que quer isso. Nossa, eu quero não fazer nada e ganhar 1 milhão, né? E é isso. Então aí que vem a questão. Esse mesmo ímpeto dessa pessoa é para passar na faculdade sem estudar, colando, ganhar o dinheiro enrolando no trabalho. É tudo isso. Aí a energia que você traz para o seu karma, né? Pode ser que essa vida você consiga viver até razoável, na próxima você vai pagar. Então, gente, esforço, tá? Esforço é a palavra. Então fica até o final, tá? Então já começa por aí. Vamos ver tudo que temos para falar. Gente, já enrolei, então você já entendeu aí a estrutura. Então eu vou começar aqui a nossa aula. Gente, tem depois como receber o certificado. Tem muita coisa, hein? Tomara que dê tudo certo aqui do tempo para a gente fazer dentro desse tempo médio que temos feito. Então eu vou explicar como que vai ser isso, tá? Então fica aqui para você saber. Bem, gente, então sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso de numerologia cabalística. E eu queria começar, vou começar aqui com vocês pelo seguinte ponto. Gente, eu fiz alguns cursos, né, de numerologia cabalística e estudos também, que eu falei para vocês já. E uma coisa que eu percebi numa literatura, especificamente de numerologia, uma literatura que eu li, é uma visão que algumas pessoas têm. E eu sei que não é só na numerologia, mas na numerologia tem uma visão assim, alguns, né? Isso é o certo, tá? E aquele é o errado. E esse é um tipo de visão que não é muito saudável. É claro, gente, que não dá pra gente chegar aqui, por exemplo, eu querer inventar uma numerologia, né? Aqui eu posso até inventar, tá livre, né? Qualquer um, você pode inventar a sua numerologia aí, fazer do jeito que você quiser. Mas você tem que ter algum fundamento. Só que assim, nós temos que aprender a conviver com a divergência, com outras visões. E nós temos outras visões. E aí você pega a numerologia, no caso cabalística, ela é um saber que vem de um outro saber, que vem de um outro saber. São 3 camadas, porque é a numerologia que vem da cabala, que vem do judaísmo. Tem muitas camadas para você decifrar. É óbvio que vai ter mais de uma abordagem. Tá, então eu queria começar dizendo para você o óbvio que eu já disse para você ontem, que existem diferentes abordagens de numerologia cabalística. Aliás, se for pensar na numerologia sem ser cabalística, tem várias. A numerologia pitagórica, o que se sabe hoje, o que se diz hoje, é que provavelmente Pitágoras não criou ela. Tá? Pitágoras era um filósofo, ele mexia com os números, não é? Inclusive fez o teorema, né? O teorema de Pitágoras. Então era uma pessoa muito, enfim, não sei nem dizer muito o que, esses sábios antigos, Aristóteles, os grandes, né? Arquimedes, esses caras, não sei lá, eram grandes gênios, grandes avatares, eu não sei, pessoas que naquela época estavam fazendo aqueles cálculos, né? E então assim, e não só cálculo, filosofia e tal. Então, provavelmente Pitágoras preparou todo aquilo ali e com o tempo, em algumas épocas, algumas outras pessoas e grupos de pessoas foram desenvolvendo isso que se chamou numerologia pitagórica. Isso é uma teoria, tá? Agora, pode ser que Pitágoras criou mesmo. A gente não pode entrar nesse mérito de dizer, eu sei. Que nem assim, quando eu falo para vocês, o tarô... Aquela história, né, gente? Mas tudo bem. O tarô, eu falo para vocês, não dá para saber se ele veio das letras hebraicas. E eu tenho um livro de numerologia, aliás, bem conhecido, que eu vi que teve aluno que falou que tem aí, que lá ele fala, as letras, o significado dos números na numerologia vem das letras hebraicas e vem do tarô também, né? Por quê? Porque na teoria do livro é que óbvio que o tarô veio das letras hebraicas. Não é óbvio, tá? Por quê? Porque não tem registro, esse que é a questão. Então assim, pode ser que veio, pode ser, mas você nunca pode tomar isso como uma verdade, gente.
né? Que nem tem gente que fala da runa das bruxas, que fala, as runas das bruxas vêm lá da milenar. Não é, gente, é coisa de 120 anos, 130 anos, foi construído com esse saber. Mas isso se tem mais registros. A gente tem que ir nos registros. Então eu estou falando tudo isso para dizer para você, existem registros de vários tipos de numerologia cabalística, não tem uma só que é certa. Agora, tem uma coisa aqui que é importante, é isso aqui, o critério é esse, gente. Vamos lá, professor fica falando, não tem jeito, mas eu também não vou ficar controlando, viu, gente? Gente, se eu tiver que falar aí sobre um assunto que pintar aqui, eu vou falar durante a aula. Uma coisa, gente, pode ser que você ouça uma música de fundo, hoje está tendo acho que uma festa aqui perto, então vai ficar um sonzinho aí, pode ser, tá? Tô prevenindo você. Gente, é o seguinte, a ideia é assim, a numerologia cabalística, seja qual for, ela pode estar mais próxima da numerologia judaica, lá nas raízes, que é mais ou menos aquela versão que eu passei para vocês na primeira aula, ou ela pode estar um pouco mais próxima da numerologia pitagórica, tá? Que é a numerologia mais corrente aí. Então, a gente pode encontrar variações no meio do caminho entre os numerólogos. Tem alguns que são um pouco mais próximos da pitagórica, até da tabela mesmo. Tem outros que são mais arraigados à judaica. Quanto mais aqui perto, gente, quanto mais perto da judaica, você vai ver mais referências à Bíblia, mais referência à árvore da vida, mais referências ao que está lá no cerne do judaísmo. Quanto mais próximo da numerologia pitagórica, vai ser uma numerologia que vai usar só a tabela e falar um pouquinho ali da cabala, mas não vai ficar muito atrelada assim à cabala, tá? E aí pode ser um pouco mais flexível com alguns casos aí. O que eu sugiro para você? É uma sugestão, tá? Que o caminho do meio sempre é o melhor, né? Vou colocar, deixa eu tirar aqui para você ver. Ou seja, você não ser fundamentalista, ok? Que é ficar ali achando, eu vou colocar bem no meio, ó. Numerologia do meio. Vamos ver aqui, ó. Pronto, ó. Ela vai ficar no meio das duas. Eu acho que esse é o caminho que eu sugiro. Você pode ir para onde você quiser. Eu comecei estudando numerologia judaica mesmo, tá, gente? Lá na fonte. Depois eu fui amolecendo aí um pouco o conceito. Mas eu entendi que veio da judaica e a gente não pode ignorar isso, tá? Então tem que ver essa coisa dos sons, a gente tem que saber isso, tá bom? Outra coisa, gente, é isso aqui, ó. Todas as numerologias têm seu valor e seu contexto. Eu já vi muito numerólogo cabalista falando que a numerologia pitagórica é uma mentira, é uma farsa. Eu já vi vídeos inflamados disso. Gente, que bobagem, não é? Que bobagem. Tem muitos professores também assim. É como se fosse meio que um beneditinos e franciscanos, né? Fica uma rixa, e eles têm uma rixa mesmo, né? Histórica. Uma bobagem, né? Uma bobagem. Então você ficar falando, não, a minha ciência é a certa, a sua é a errada. Isso tem a ver com o nível de desenvolvimento de cada um, né, gente? Do nível da linha de evolução aí. A gente não pode pensar dessa forma. A gente não vai saber todos os saberes místicos aí do mundo, saber quais que tem valor, que não tem, né? Para comparar o nosso, tá bom? E outra coisa importante, gente, é que um numerólogo ele pode usar várias abordagens, tá? Então eu posso ser um numerólogo, por exemplo, cabalístico e um numerólogo pitagórico ao mesmo tempo assim. Eu faço uma análise de um mesmo nome numa numerologia e depois do mesmo na outra e explico para o cliente. Falo, olha, tem essas duas visões, certo? Eu tenho a tendência a ser um numerólogo mais perto do judaísmo, porque é como eu estudei. Então aqui no curso aqui eu dei aquela primeira abordagem para vocês, bem roots, que é como eu aprendi. Mas, deixa eu tomar uma aguinha. Eu sei que eu tenho que tomar água quando o meu G fica enrolado.
Então, olha só. Eu tava. Abordagem, era aí que eu tava, por causa do G. Então, tem várias abordagens. Você pode usar uma abordagem, duas abordagens no seu trabalho, no mesmo cliente, se você quiser falar para ele que você vai fazer isso. Tá bom? Então tá tudo certo. É claro que você tem que saber o que você está fazendo. Eu tenho essa tendência a ser um pouquinho mais tradicional, mas às vezes, ou geralmente, eu faço concessões, tá? Faço análises que não estão previstas numa análise de numerologia cabalística, e eu vou mostrar, comentar algumas coisas para vocês hoje, se der tempo. Aqui já foi, gente, então agora nós vamos para o próximo passo da nossa aula. Bem, aqui tem uma tabelinha. Gente, ontem eu coloquei uma tabela para vocês, e é aqui que eu queria começar já falando. Eu tenho muitas tabelas aqui que eu vou montando, tal. Algumas é para quem já estudou, outras para quem não estudou tanto. Mas ontem acho que eu peguei uma que tinha uma questãozinha aqui que eu queria deixar mais claro nessa. Ó. Dá uma olhadinha. Aqui tem o RR. Não é? Eu deixei um RR aqui na tabela, mas não é quando aparece RR, que foi o que me perguntaram. Não, é quando o R tem som de RR. É isso. Teve gente que falou assim, então quando aparecer um RR, eu venho aqui e coloco 8. Não, quando aparecer um RR vai ser a soma desses dois R's, que vai dar 16, tá bom? Então é isso. Então aqui são as letras individuais, tá? Assim como, por exemplo, um SS vão ser 2 vezes o 6, ok? Então essa é uma dúvida. Aí eu já esclareci aqui na tabela para ficar claro, né? E é claro que esse R aqui, ele não é esse R. Então, quer dizer, esse daqui é o R de carro, né, que tem 2 desses R's. E aqui é o R de caro. Vai ser o outro R. R's finais, tá? R's finais são esse R aqui, tá? Esse R que vale 2. Ok? Tá bom? Então, vamos lá. Bem, vamos para dúvidas. Essa já foi uma dúvida, né? Mas eu vou descer aqui, ó. Gente, essa foi a principal dúvida que teve lá, que foi o seguinte. Quando eu dei aquele exemplo do I, eu falei para vocês, eu vou até fazer de novo, mas era assim, eu falei que o I, ele é uma média entre o L e o H, e é uma coisa muito da fonética, sabe? Por que eu disse isso para vocês? Eu só disse para dizer que o H tem a ver com o I que a gente pronuncia em Guilherme. Esse Guilherme tá faltando um I aqui, né? Deixa eu colocar. Tem a ver, ou seja, o H ele tem uma relação com o I. O que eu quis dizer é que eles não estão totalmente sem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu falo Guilherme, de alguma forma esse H ele é quase pronunciado. É isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que tinha que trocar pelo I, tá? Isso ficou, de repente, aí subtendido. Não, gente. Então, LH, você vai considerar o L, que é som de L, mais o H, que é som de H. Tá bom? O L vale 3, você já sabe. E o H vem lá do rei, vale 5, ok? Aí tá na tabela aqui, ó. 3 e 5, e acabou. É isso. Então, aqui vem 3 e vem 5. Não é o I, tá? De UD, que seria o valor 1. Tá bom? Então, essa é uma dúvida aí. Gente, eu deixei as dúvidas do WhatsApp para depois, porque pode ser que algumas a gente já responda aqui na aula, né? Dinha, mesmo caso, tá? Mesmo caso. Porque assim, ó, quando eu falo nha, é como se o N não é na frente, esse nha é mais para trás. Vê com a sua língua, faz comigo aí, ó. Na e nha. Nha é o dorso da língua que pega, tá entrando para dentro. Por quê? Tá puxando para dentro porque o rei tá lá atrás, ó, rei. Gente, na numerologia judaica, esses movimentos são importantíssimos. Você sabe onde que é produzido o som. Por isso que é bem legal, né? Isso quer dizer o quê? Que o nha tem a ver com o som de H, porque é o N que está sendo puxado para o som de H. Na, nha, rei. Na, nha, rei. Quer dizer, é o N que foi puxado para trás, ele está sendo atraído pelo H. O que quer dizer isso? Você não vai trocar o H por nada aqui. Ele vai ter o valor dele mesmo, ele está fazendo a função dele aqui. Tá? Então aqui ele também vai valer 5. Tá certo?
Ok? Muito bem. Outra possível dúvida, Rogério, tá? Aqui eu já respondi agora há pouco, né? Você deve ter entendido. O primeiro R de Rogério é o R do som de RR. Que para mim eu sempre faço a numerologia do meu nome, sempre não, né? Fiz uma vez, fico ali analisando, mas tem coisas que você não lembra, né? Eu tô, assim, óbvio, no meu nome tem esses dois R's e os dois valores diferentes, e é um bom exemplo para isso. Então o R tem um R de som de RR, tem um R8 aqui no meu nome, que é esse R do Rogério, tá? Esse é um R8, tá? Ok? Que vem desse som aqui. E esse Rio aqui é um R2, que é esse R aqui, tá? Então eu tenho R8 e R2 no meu nome, tá bom? Então é isso, tá? Esse R inicial é RR. R final, ele vai ser considerado como o R2, tá? Como esse R aqui, tá bom? Gente, é um curso rápido, então a gente não tem muito o que fazer de ficar assim... tirando todas as dúvidas, tá bom? Não dá mesmo. Pessoal, então vamos lá. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo do número de expressão. O que é o número de expressão? O número de expressão é aquilo que você mostra para o mundo, tá? É aquilo que você vai atuar no mundo. É a expressão não no sentido daquilo que você as pessoas percebem em você, mas é como você funciona, tá? Deixa eu aparecer aqui para ficar mais claro. Ou seja, eu faço algumas analogias com a astrologia porque às vezes fica fácil. Quando a gente fala uma impressão, o ascendente ele dá uma impressão nas pessoas. O ascendente é aquilo que geralmente eu não vejo. Tá? Eu não consigo ver muito bem o meu ascendente. Eu até sei, mas eu não sei como que é. Agora, no caso, a expressão é uma coisa que na astrologia depende de várias casas, que é aquilo que eu ajo no mundo, é como eu me manifesto, o que é o Rogério Temporim no mundo, tá? Vamos falar de nome de nascimento, de troca de nome, eu vou falar um pouquinho disso. Mas assim, vamos pensar aí, eu sou o Rogério Temporim. A minha expressão é como eu vou agir no mundo, tá? Isso eu sei um pouco, a expressão a gente sabe, mas às vezes tem partes dela que a gente não quer ver. Como que se calcula o número, voltar lá, de expressão? O número de expressão é o número que a gente calcula assim, ó. Então não é o mais óbvio aí. Soma-se, vou colocar em minúsculo, soma-se todas as letras, tá? Todas as letras, gente, são todas mesmo, tá? Do nome completo de nascimento, tá? É isso. Então, assim, para eu saber a minha expressão, eu tenho que somar todas as letras pela tabela, não é? Que eu passei para você aqui. Se você está seguindo a nossa numerologia cabalística aqui, você vai somar tudo e você vai chegar a um número. Só que tem uma coisa que é assim, gente, como que eu chego a um número? É isso que eu vou esclarecer melhor para vocês. A gente faz uma coisa que se chama redução teosófica. O que é redução teosófica? Redução teosófica. Toma mais água. Redução teosófica é reduzir tudo a um número de unidade, né? De 1 unidade, de 1 a 9, ou 11 e 22, porque 11 e 22 no número de expressão, porque tem lugares que reduz, tá? Então isso não vai dar pra gente fazer aqui, mas no número de expressão, 11 e 22 eu não reduzo porque são mestres e você já sabe disso, tá bom? São números mestres, certo? Então tá bom. Então você já sabe. A redução teosófica essa técnica, né?
de fazer isso. Tem esse nome aí. Pois bem, então já estamos combinados. Professor, já sei a tabela, já entendi que as letras vieram daí pelo som, deixei o hebraico guardadinho lá, agora eu vou ficar na tabela. Já sei que eu vou somar todas as letras e já sei que eu tenho que reduzir. Agora a gente não tem mais o que fazer. Agora nós vamos para a prática. Então bora lá, olha só. Pois bem, tabela aqui, vamos começar a fazer uma análise numerológica finalmente. Escolhi nomes, gente, que são nomes, assim, não são fictícios, tá? Mas não são nomes completos de pessoas do curso, por exemplo. Eu peguei um aqui, exemplo do curso, mas eu não coloquei o nome da pessoa mesmo, porque é uma intimidade, né? Então não faria essa análise. Agora vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos começar por esse nome aqui, ó. O nome da Rosa. Essa é a Rosa Maia, que eu não sei quem é, mas tudo bem, tá? Tá aqui, vamos usar uma suposta Rosa Maia. Espero que não tenha aí nenhuma Rosa Maia, só para não estragar a nossa brincadeira aqui, né? Bem, então é o seguinte. O que tem aí em Rosa Maia? Tô supondo, gente, que é o número, é o nome completo dessa pessoa. Outra informação. Deixa eu falar isso já. Número de batismo e nome de batismo e nome de casada ou nome retificado e tal. Gente, nós vibramos o nome que está escrito, que eu estou vibrando agora. Então, assim, se eu casei, eu estou vibrando um novo nome. É isso que eu vibro agora. Só que, se você teve um outro nome, você tem que saber o que você vibrou até então. Então, o nome de nascimento, ele é sim mais importante, porque ele vai influenciar na sua vida como um todo. E geralmente, ele continua de alguma forma influenciando. Só que a retificação é para quê? É justamente para mudar isso. Então, quando Paulo mudou para Saulo, mesmo lá, aí não é judaísmo, né? É segundo o Testamento. Mas Abraão, por exemplo, Abrão para Abraão mudou para fazer alguma coisa, né? E fez, então ele passou a vibrar Abraão. Então ele teve a fase Abrão e a fase Abraão. Então essa pessoa aqui, por exemplo, ela poderia casar e adicionar um novo nome, ela ia vibrar um novo nome a partir dali, mas eu estou supondo que esse seja o nome de nascimento mesmo, porque se fosse de casado ela não teria nenhum sobrenome. Como vamos analisar Rosa Maia? Então vamos começar aí, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem um R, esse R é aquele R de R, ok? Esse é legitimamente o R de RR, tá bom? Então esse R aqui vale 8. O O tá lá na tabela, vale 7, tá certinho? O S, ele vai valer quanto, hein? Vai valer 6? Não, o S vai valer 7. Por quê, professor? Porque ele tem som de Z. Esse S aqui, ele está fazendo o som de Z, tá bom? Então eu tenho que colocar 7 nele, certo? Por quê, professor? Mas o S não tem né, ele não está aqui nessa posição aqui, né? Não é aqui. Mas nesse caso, ele não está fazendo a função de S. Tá? Ele está fazendo a função de Z. Então eu tenho que colocar o número 7 para ele. Tá bom? Certo? Tá claro aqui, né? Se fosse para ser um som de S mesmo, ia ter um C cedilha aqui. No português teria que ser, para ficar roça. Era a única maneira. Ou ter 2 S para fazer roçana. Tá? Mas aqui ele está fazendo a função de Z. Tá. Rosa. O A vale 1. Tudo bem? M vale 4, tá? Porque é a coluna do 4 ali. O A vale 1. O I também vale 1, olha que legal. E o A vale 1. O I vale 1 porque ele está aqui nessa mesma coluna da tabela, né? O Q também vai valer 1. Calculadora, que apelão, professor. Não, mas a gente tem que ir desde o comecinho aqui, tá? Pra ficar direitinho. Eu confio um pouco, tá? Na minha soma de cabeça, então eu sempre confiro. Eu ia falar não confie na sua soma, mas pode ser que tenha algum gênio da matemática aí. Mas vamos lá, vou fazer aqui na calculadora. Ó, 8 mais 7 mais 7 mais 1 mais 4 mais 1, 3 vezes mais 1
e mais 1. Isso vai dar 30. Eu já tinha feito aqui para você, ó. Então deixa eu pegar aqui só para você ver. Tchananã, deu 30. Gente, o que é a redução teosófica? Eu tenho que continuar essa soma, não chegou à unidade. Então eu tenho que pegar e fazer o quê? 3 mais 0, que vai dar 3, tá bom? Então aqui, neste caso, eu cheguei ao número de expressão da Rosa Maia, tá bom? Salientando de novo, tá? Esse é um detalhe que não está na tabela, mas era para você já entender que esse S aí é um caso que eu não coloquei. De repente alguém perguntou aí, mas ficou claro, ele tem som de Z, ele vibra como Z, tá certo? É isso. Tá, então vamos lá. O que quer dizer o número 3, que é o mais importante? No caso da expressão da Rosa, a gente vai ter que ir lá na nossa aula de ontem, né, e ver aqui mais ou menos nessa tabela resumida, claro, né, o que significa isso. Então é uma pessoa muito para fora, tá? Uma pessoa criativa, comunicação, aqui bate muito com Gêmeos, tá? Uma pessoa que gosta de prosperar no meio das outras pessoas, que gosta de construir elos, é uma pessoa que gosta de fazer pontes, que precisa das outras pessoas também, né? Precisa estar trocando, fazendo as suas conexões, fala muito no celular, é uma pessoa que produz muitas relações. Então é isso. Então essa seria a força de expressão da Rosa Maia, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse alguma outra letra aqui, se ela fosse sei lá, né, vou inventar aqui, mas alguma outra letra, alguma outra coisa aqui, podia ser que ela vibrasse uma coisa diferente. Se ela quisesse vibrar isso daqui, ela teria que procurar um nome até que desse essa soma aqui, no caso seria Rosa Maia. Tá bom? Eu não vou fazer retificação aqui porque não dá tempo, tá, gente? Mas você já entendeu, né? Se você quisesse vibrar um nome, você tem que fazer meio que o processo ao contrário, e ir chutando letras aí para conseguir fazer um nome e vibrar aquilo que você quer, tá bom? Rosa Maia é um nome bonito, né? Nome de escritora, né? Alguma coisa assim. Certo? Gente, vamos continuar. Professor, quero mais. Olha só quem vai entrar na roda. Rogério Temporim. Muito bem. O professor falou que não ia usar, né, o nome dele aqui, só que eu vou contar um segredo para vocês, né? Temporim não é todo o meu nome, hein? Deve ter alguém que sabe aí, mas Temporim é o nome que eu uso, tá? E ele não é todo o meu nome, tá bom? Então eu vou deixar só essa informação para vocês, mas é o nome que eu vibro, né, gente? Isso que importa. Pelo menos publicamente é o nome que eu vibro. Vamos calcular o Rogério Temporim. O primeiro R, ele é R de R. Então ele é o R8, tá? O O é 7, que a gente já sabe. Esse G aqui, ó, eu poderia até ter colocado ele colorido, porque é um daqueles casos que tem duas opções, né? Ele não é o G de garoa, ele é o G de Egito. Ele tem som de J, iota. Então ele tem som aqui, ó, dessa galera aqui. Então ele vai valer 1. O E, ele é o 5 de rei. Tirei o acento porque, vou repetir aqui, muita gente perguntou isso, na abordagem numerológica mais para o lado do judaísmo, os acentos não fazem diferença, tá? Só faz para abordagem numerológica cabalística mais perto da pitagórica. É isso, tá tudo certo, tá bom? Só não pode brigar por isso, né? Falar, meu Deus, mas qual que acerta? Não tem isso. São abordagens distintas e na minha aqui não tem, né? Então assim, Rogério, o E vai valer 5, porque ele vem do rei. Esse R é o outro R que a gente acabou de falar, né? Que é aquele R que vale 2, tá? O R de caro. I vale 1, de Ud, e o O vale de novo 7. Então a gente tem aqui essa parte do nome de Rogério Temporim. A soma vai dar alta, hein? O T é aquele que eu já falei para vocês que é o 9, né? Que muita gente tira do 9 aí e coloca em outro lugar. Mas na tabela mais tradicional é 9. E de novo 5. M, que é 4, tá bom? P, que é 8, que é o mesmo lugar do F, tá? Porque P e F são próximos. Você vê que isso tem tudo uma razão no som, tá? P, F. P, eles fazem aqui. É que o P é um explosivo, né? P, F.
e o Fê é um aspirado, né? Acho que fala, não lembro das aulas de fonética, mas vamos lá. O de novo 7, ri, esse é o R2, né? Ri, o I do 1 e o M de novo 4, tá bom? Se a gente pegar tudo isso, vou fazer a soma para conferir, professor sempre conferindo, né, professor? Sim, ó. Opa, peraí, vou pegar a minha calculadora e vamos conferir aqui, ó, quanto que vai dar. Vou até tirar aqui da frente esse quadrado branco aqui. O professor faz uma confusão, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se está zerado. Aqui mesmo. Vamos lá, aqui zerou. Tá, vou somar com você, hein? 8 mais 7 mais 1 mais 5 mais 2 mais 1 mais 7 mais 9 mais 5 mais 4 mais 8. Os próximos eu não somo, tá bom? Gente, 7 mais 2 mais 1 mais 4 foi... Aí, isso daí mesmo, é o 71, é o 71. Só não pode ser o 71 lá do Código Penal, hein? É 171, né? O pessoal fala que acho que é estelionato, né? 171. Chegou no 71. Bem, o 71 tá aqui, tá? Só para conferir que a minha soma foi feliz, tá ali. E o que eu tenho que fazer? Aí você já sabe, eu tenho que somar 7 mais 1 para dar 8, tá bom? Então, essa vibração de expressão é como eu me expresso com esse nome, tá bom? Que tem a ver muito com a realização material, tá? Realização material no sentido de materializar as coisas, de fazer as coisas acontecer, tem a ver também com o meu bem-estar, tem a ver com a minha vida de ter que escrever livro, ter que fazer as coisas, mas também tem a ver como tentar viver bem, tentar dar um conforto para minha família, tentar essas coisas. Então é uma coisa que o meu nome vibra. Eu estou falando antes de ir lá para a listinha, vamos conferir na listinha. Lembra que o 8 tem a ver com realização, sucesso, autoridade, ambição, né? Poder, não necessariamente do lado ruim, só que tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, eu tomo esse cuidado, tá? Trabalho muito isso comigo da questão de ouvir a opinião dos outros, né? Assim, no que eu quero fazer. Eu digo assim, então, por exemplo, eu vou fazer um curso, eu quero montar do meu jeito e tal. Às vezes a Malu dá sugestão, eu tenho que trabalhar isso, sabe? Ouvir sugestões e tal. Mas é a minha jornada, né? Eu tenho que lidar com isso. E não quer dizer que eu tenho que ouvir todas as sugestões do mundo. Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque eu vibro muito essa necessidade de fazer a coisa do começo ao fim e ela ser bem sucedida, não é? Trabalho muito o meu nome, você vê que isso tem, né? Eu coloco meu nome no curso, coloco no topo. Nessa aula não tem, mas eu sempre coloco, eu quero deixar a minha marca. É uma coisa minha, né? Agora, isso vibra porque é o meu nome. Eu escolhi o meu nome para... Aliás, eu escolhi o meu nome para isso? Não, gente. Rogério Temporim porque eu sou músico também, não é? E durante a minha adolescência, eu venho de família de músicos, já contei isso em alguns momentos. Eu fui tocar, gravar, eu trabalhei com música mesmo, profissionalmente, muito tempo. E Rogério Temporim é um nome que eu uso, que eu decidi, o Temporim é da minha família, mas eu decidi usar por uma razão artística, assim. Eu achei legal, bonito e usar e tirar uma outra parte do meu nome, usar só o Temporim. E depois que eu fui fazer a análise, entender o quanto que isso tinha a ver. Mas foi feita posteriormente. Eu poderia trocar, por exemplo, né? Hoje em dia não daria mais, acho que não, mas eu poderia trocar para vibrar alguma outra coisa, por exemplo, certo? Então antes que alguém ache, nossa, o nome do professor ia dar alguma coisa muito espiritual e tal, não é assim, né? A gente tem que ver o que dá mesmo e trabalhar com isso. Isso não quer dizer que eu não possa vibrar outra coisa, eu posso tentar trabalhar alguma outra coisa, né? Tentar vibrar essa coisa aí, certo? Gente, vamos para mais uma análise. Eu preparei, na verdade, eu preparei mais duas análises aqui de duas figuras para nós e acho que vocês vão gostar, não sei, vamos ver o que vocês vão achar aí. Vamos lá então para a próxima, que tá aqui, ó, tem um 5 aparecendo ali, deixa eu tapar, tá meio pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui. Muito bem, então vamos lá, qual o próximo nome? Marcos Sanches, que eu não sei quem é. Eu falei que eram duas pessoas conhecidas, não é uma só, a última vai ser.
Vamos direto ao assunto, ó. Marcos Sanches, ele vai dar isto daqui, ó. Vai dar o 11 final. Vamos conferir aqui, ó. Agora o professor vai de cabeça. Cansei da calculadora, gente. Mas eu uso mesmo calculadora, tá? É que geralmente eu faço uma soma só, não faço várias somas. Então eu vou somar aqui de cabeça. Já vi que deu 56, vamos ver se dá mesmo. Primeiro vamos conferir, ó. O M, ele é o M4. O A é o 1. Esse é o R como final de ar, né? Mesmo que você fale Marcos, né? Marcos. Esse é o R-ar, não é o ro, né? De Rogério. Então ele é o 2. Mar 2. Aqui o C com som de K, isso é importante, não é o C com som de S, é 2, tá? Vai olhando na tabela lá, ó. Aqui é o 7, que é o Q, tá bom? O O, desculpa. Tô chegando mal. É o 7 que é o O de Marcos. Aqui é o 6, o S6, S6 de novo, tá? Deixa eu aumentar aqui, gente, porque eu tô já comendo bola aqui, na verdade. Tô enxergando o que não deve. Aumentar aqui, será que dá pra aumentar? Deixa eu aumentar tudo aqui. Aí, aumentou, mas agora só tem que abrir aqui, ó. Pra eu ver melhor. Aí, agora sim. Agora eu tô chegando melhor. Parece aquelas letrinhas do exame de oftalmologia, tá? Quando sobe um nível, né? Aí você consegue ler. Então vamos lá. Ó, Marcos já resolveu, né? Aí vem Sanches. Sanches, S6 de novo. A1, N5, que vem depois do 4, né? Eu acho muito bonito isso que o M, ele é mais M, ele dá uma impressão de uma coisa bem fechadinha, que é o 4, né? O número 4 do quadrado. E o N é já mais aberto, então é o 5. Faz todo sentido pelos números. C e X. C e X tem som de X, certo? Mas a gente já aprendeu a nossa regra mater, que eu coloquei ontem, que eu vou colocar aqui de novo para a gente lembrar. Cadê ela? Tem que ter ela, senão não vai ter graça. Tá aqui, não, aqui Focácio, aqui ó, numerologia cabalística moderada, que nós consideramos todas as letras. Lembra disso? Então coloca isso na cabeça que você nunca vai errar, tá bom? Você considera todas as letras, aí tá tudo certo. Vamos voltar lá pro nosso nome, que é este daqui, Marcos Sanches. Então CH eu vou considerar C e H mesmo, já falamos disso, tá? O C ele vale 6, certo? Porque ele tem som de S, e o H vale 5. E vale 5, que é junto com o rei, é a mesma, tá aqui no mesmo espaço. E esse S é o S, vale 6, tá bom? A soma disso dá 56, certo? E 56 é 5 mais 6 para dar 11, tá bom? Ok? O que acontece? Aqui eu tenho um número mestre. Então o número mestre eu não vou reduzir. Lembra que a gente falou? O número mestre não tem redução. Então aí eu vou ter que considerar ele como significado. Aí eu vou lá na nossa tabelita que está aqui para a gente ver o que significa o número 11, que é um número muito bonito. Aliás, né? Diga-se de passagem, é um número por excelência que traz aí o número dos mestres, né? É um número mestre, esse mestre tem a ver com os mestres também, tá bom, gente? O que é o número 11? Na expressão dessa pessoa. Então, como que ela se expressa ao mundo? Ela se expressa como uma pessoa que vai dar apoio para as outras, né? No sentido de ser uma liderança, um líder nato, uma pessoa que influencia, uma pessoa que no ambiente pessoal dela vai criar novas conversas, novas tendências, vai influenciar as outras pessoas. É uma pessoa que tem um impacto muito forte na sua presença quando ela chega, e também é uma pessoa que pode vibrar cura, poderes psíquicos, mediunidade, ela pode vibrar isso no nível pessoal, tá bom? Ontem teve uma pergunta que alguém perguntou para mim assim, ó, a aula tá ficando longa, né, gente? Mas não tem jeito, é isso daí mesmo. Teve gente que perguntou para mim, professor, qual a diferença no chat, né, entre espiritualidade do 7 e do 9? Porque, né, se tem nos dois, o 9 ele tem muito mais a ver com a espiritualidade que você dá para os outros, aquela coisa mais universalista, e o 7 é a espiritualidade da busca dele,
É ele mesmo que tem a mediunidade para ele, aquela coisa. Não quer dizer que é pior ou melhor, né? Aqui tá mais para um padre, né? Ou um preletor, alguém que vai dirigir pessoas e tal. E aqui é a pessoa que faz a carreira mais solo, vamos dizer assim, né? E de repente a coisa da espiritualidade mais contida, mais ali reclusa, a coisa mais da bruxa, por exemplo, certo? Agora essa pessoa com 11 que a gente analisou, então tem a ver com uma liderança mesmo, uma liderança mais elevada, ok? Gente, esses números a gente tinha que estudar mais a fundo, né? Aqui é um curso rápido, então a gente não tem como aprofundar justamente, né? Porque não tá a fundo aqui. Deixa eu subir esse tapume que eu coloco aqui, para não dar spoiler do último nome. Vamos pro último nome, senão a gente não termina isso daqui hoje, hein, gente? Tá, último nome, olha quem chegou aqui. Silvio Santos, é ele mesmo. Tô dando um spoiler aqui, deixa eu puxar para cá um pouquinho, só para não terminar aqui. Pronto. O que temos no Silvio Santos? Nós temos, então, uma personagem, aí, um personagem público que trocou o nome, tá? Pra, eu não sei se por isso, de repente não, né? Não sei se ele tem alguma... Foi consultado. Eu acho que o Silvio não faz isso por um lado, que eu acho que ele é pouco místico, assim, né? Por outro lado, ele é judeu, né? Não sei se vocês sabem disso. Então pode ser que alguém tenha feito para ele, um rabino, falou, olha, vai lá e faz assim, faz assado. Então tem isso também. Vamos fazer aqui a sominha, gente, já vou direto porque eu acho que tá demorando demais. Ó, Silvio vai ficar assim, tá? Vamos conferir aqui, ó. Então a gente tem S6, tá? I é 1 de Yud lá. L é 3. Vav, que é o V, né? De Vav é 6. Você não precisa... Gente, eu sempre falo a letra hebraica, mas você esquece, tá bom? I é 1. O é 7. Ou O, ou O, tanto faz, tá bom? S é 6. A é 1. N é 5. T é 9, que é aquela história do 9 lá. O é 7 de novo, tem 2 sets aqui, e tem o 6 de novo do S. Então, quanto que dá isso? Ó, agora eu vou fazer de cabeça, hein? Vou arriscar o último. 6 mais 1, 7, mais 3, 10, 16, 17, 24, 30. Até aqui o S, 30. 31, 36, 45, 52, com 6, 58. Será, professor? Isso daí, 58. Tá? Gente, aqui eu tinha feito uma primeira soma, acredite, eu fiz uma soma numa calculadora que não estava dando certo aqui, deu 59. Por isso que vai ter um 9 aqui, mas não é 9 não, é 8. Tá? Vamos colocar o 8 aqui para a gente reduzir, quer dizer, eu que devo ter digitado errado, né? Eu desconfiei e fui conferir aqui, deu 58. Então 5 mais 8 aqui em qualquer lugar continua dando 13, tinha dado 14 aqui na minha primeira análise. Nunca fiz a do Silvio Santos, nunca. Peguei hoje para fazer do Silvio Santos. Opa, aqui, né? 5 mais 8 dá 13, 1 mais 3 dá 4, certo? Deixa eu voltar aqui, tirar isso daqui, que estava 1 mais 4 aqui, tô corrigindo, tá? Gente, vai dar, vocês vão fazer várias vezes isso, viu? Tem que refazer, porque... a calculadora não somou, tem uns números que são muito grandes, você tem que conferir várias vezes. Eu fico muito em cima, tá, gente? Porque eu sou muito cismado com isso, com números. Silvio, com cálculos errados, né? Silvio Santos vibra 4. Você lembra o 4? É o quadrado, é a estrutura. Aí, ó, 4, estabilidade, fundamentos sólidos. Vai pensando no Silvio Santos aí, hein? Organização, de organizar as coisas, trabalho árduo, construção. Ele construiu um império, né? E um império estável, né? Um bilionário, um dos poucos bilionários aí do Brasil. Então a gente pensa o quanto que o nome dele vibrou para isso daí, né? Para esse lado, a partir da nossa análise aqui. Interessante, né? Ele é um comunicador, claro, e aí a gente tem que pensar onde que estaria isso na vida dele também, então com certeza vai estar expresso de alguma forma. Mas aqui é o número da expressão, é assim pela numerologia como o nome dele vibra. Veja só, o nome dele vibra isso na expressão dele, um fundamento, e isso faz sentido, né, para quem conhece o Silvio Santos aí, que eu acho que é todo mundo, né, brasileiro que não conhece o Silvio Santos, acho que tá para nascer ainda.
Gente, então, o que se sucede aí? Nós agora estamos finalizando aqui as nossas análises, certo? E o que eu vou fazer agora? Agora a gente já está bem longe no nosso horário, mas eu quero sim passar pelas dúvidas do WhatsApp e vou responder rapidinho, tá? Para a gente pelo menos aqui ter um norte aqui para vocês, tá bom? Gente, eu vou preservar, claro, o nome das pessoas aqui, porque eu estou no WhatsApp, vai aparecer o telefone e tal, então eu só vou pegar aqui algumas dúvidas. Olha só, essa daqui é interessante. Gente, é uma dúvida que vai suscitar aí, de repente, alguma outra dúvida, mas a gente não consegue resolver tudo aqui. Como que funciona a rocha? A rocha, o primeiro 8, deixa eu ficar aqui para você ver meu mouse, o primeiro 8, ele é o R8, que vale 8, o primeiro R, né, é o 8, tá? O O é 7, aí vem o CH, porque daí ela vai ficar pensando assim, bem, CH tem som de X, mas como que eu considero CH? Eu tenho que considerar, apesar deles fazerem o som de X, eu tenho que considerar as duas letras. O H não vai ser 3, né? O H vai ser o 5, e esse C, ele tem som de... Tá vendo como é ar? Então ele vai ter o som de S. Esse C está funcionando como S, não é som de K, ok? Então aqui no rocha a gente tem esse som. Tá bom? Então assim, aqui seria um 6, então na verdade, e mais um 5 aqui, ok? Então essa já está respondida. Gente, eu vou responder algumas, tá? Só para não ficar magoado aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado você, viu, por estar aqui. Eu queria saber se a análise da personalidade é feita ao primeiro nome ou o nome completo. No meu caso, eu tenho 2 nomes próprios e 2 nomes de família. Como seria isso? Então, assim, a análise da personalidade é outra análise, né? A gente tem que fazer várias análises. Mas, assim, basicamente, para uma análise da expressão, você tem que considerar o nome completo, tá? Então, tem que considerar o nome completo. Você vai ter que considerar. Agora, em algumas análises, considera só vogais, consoantes, mas aí é um pouco mais aprofundado, tá bom? A análise, fazemos o nome de solteiro, de casada. Isso eu já expliquei, né? Então, você considera até ali, né? Se eu não era casado, até ali eu vibrava uma coisa, depois eu comecei a vibrar outra. Mas o nome de nascimento, ele tem uma importância muito grande. É capaz que ele vibre ali por baixo ainda um pouco. Mas é claro que a retificação é para harmonizar, é a harmonização facial do nome, né? Vamos dizer assim. Então, assim, se você fez alguma alteração na numerologia pitagórica, considera essa alteração também, claro. Tem que sempre considerar as alterações, tá bom? Professor, meu apelido é Barreto, então aqui já tem um problema, nem vou somar, mas você já está vendo. Esse R Desculpa, deixa eu aparecer aqui, cadê? Tá aqui, ó. Esse R, o BA tá certo, né? Esse R aqui, esses 2 R's, cada um deles vai valer 8, tá? Então eles têm que valer 8. Provavelmente você considerou só um, mas tem que considerar os 2, então isso a gente já falou na aula, inclusive aqui, né? Minha dúvida é sobre Lourdes. Normalmente pronunciamos Lourdes. Nesse caso, considero o e o U? Sim, considera o e o U. Porque é uma questão de pronúncia. Mas esse o e esse U vão vibrar aí, tá bom? Com a numerologia cabalística, só se analisa o nome ou a data de nascimento? Data de nascimento também, mas aí é para outro cálculo, tá? Tem vários cálculos que a gente faz, viu, gente? Não é um só, tá bom? Maria Isabel quer saber... ela tem 2 nomes próprios, que é Maria Isabel e 2 sobrenomes. Se você for fazer expressão, você tem que somar tudo, tá? Aí, dependendo da análise que você faz, você pode fazer. Por exemplo, o pessoal te chama de Bela, isso vibra também. Então, você pode analisar o que acontece quando eles te chamam de Bela, principalmente se você escrever Bela, né? Ó, aqui a questão da Cecília, né? A Cecília, ela sai com som de LH. É mais uma prova dessa proximidade entre H e I, né? O que a gente vai considerar? O I. Se está escrito I, né, a gente tem que considerar esse, enquanto como está escrito H, se considera H, tá bom? Bom dia, professor. Fiz o curso de numerologia pitagórica e a minha dúvida é sobre o nome composto. Por exemplo, Amanda Jussara Ruiz. Esse será que é o seu nome inteiro? Você colocou um hífen aqui, né? Ninguém na vida me chama de Amanda Jussara. É só Amanda Ruiz, que é o que mais uso. E aí você quer saber, de repente, o que acontece aí. Bem, se você usa muito nome e as pessoas se chamam muito por esse nome, você vibra esse nome. Então, eu, por exemplo, eu olho muito mais para o meu nome que eu manifesto. Eu sei que ele vai manifestar muito mais do que o meu nome que está na certidão de nascimento, porque eu uso ele menos, né? Então é isso.
Agora, tem correntes e correntes. Tem numerólogo que diz, não, é um nome de nascimento, pronto, acabou. Aí a retificação não serve para muita coisa, né? Tem várias abordagens aí. E, gente, eu queria continuar, tem muita coisa aqui, mas a gente tem dois problemas. Que é assim, é o mesmo problema, é o tempo, porque a aula já foi muito longa e outra, se eu, por acaso, abrir algumas dúvidas que estão aqui, vai suscitar outras dúvidas, né? Então a gente tem muita coisa para ver ainda, teria muita coisa para falar. Por exemplo, quando a gente pensa assim, ó, o Marcos, né, que a gente analisou aqui, ele deu 11, que foi 5 mais 6. Então ele tem um 11 que vem do 5 e do 6. O 5 e o 6 também vibram para ele. Porque tem gente que a soma vai dar 11, mas veio sei lá, de 9 mais 2, é diferente isso, né? A hora que você reduz para um número ali, 92, aí você soma 9 mais 2, dá 11. Agora você soma 56, 5 mais 6 dá 11, mas esses 56 e esses 92 são diferentes. Tem tanta coisa nisso, né? A gente pode ver que números que estão dentro dos números, tem muitos saberes aí. Gente, é o seguinte, ó. Então, tá aí o curso. Eu já vou explicar como que você pega o seu certificado, tá? E fico meio assim no coração porque eu sei que ficou dúvidas aí, mas é pouca coisa, é pouco tempo para resolver isso. E olha que foi muito tempo, 3 aulas. Mas eu tô aqui agora, você já sabe disso, né? Já presume para dizer para você, mas é importante você prestar atenção agora aqui em mim, que é o seguinte, ó, sem musiquinha, direto ao assunto. O professor, ele tá lançando o curso completo de numerologia cabalística agora com você aqui, tá? Só que o que acontece? Você já percebeu que a numerologia cabalística, ela é algo muito, assim, que tem que ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque eu peguei vários cursos de vários tipos aí, né, aos tempos atrás, aí, os anos, até que eu resolvi estudar mesmo. Falei, tá muito confuso, eu vou lá na fonte. Fui lá na fonte, fui lá ver com judeu mesmo, como era. E eu descobri que, na verdade, tem pouco curso de numerologia cabalística mais judaico, assim, né? É pouquíssimo. E outra, tem poucos cursos de numerologia cabalística, isso é fato. Então eu estou trazendo para vocês algo que eu queria fazer há muito tempo. É uma coisa de uma vida, tá? Falando a verdade para vocês. Formatar um curso de numerologia cabalística. Gente, passamos de todos os limites. Então é isso daí. Muito feliz em receber vocês aqui, ter recebido vocês aqui e passado esse conhecimento, colocado ele para fora, e desabafado ele. E agora espero vocês no curso completo, numa oferta que vai ser muito especial, porque é um curso realmente que ele vai ficar num outro valor por conta, né, da raridade também do curso. A gente tem que valorizar essa ciência da Cabala, que é uma coisa muito, assim, muito especial, né? E é um saber que você vai achar pouco aí também. E divulguem vocês, né? Façam isso também. Quando vocês puderem, gravem cursos, escrevam um blog, façam. Vamos levar esse saber adiante. Esse saber maravilhoso da Cabala. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado por tudo, por essa jornada de 3 dias. Espero que estejam todos vivos. Eu também estou aí. Perdoe qualquer coisa, qualquer pigarro, erro de slide, aí, essas coisas. E a gente se vê aí, tô esperando você no curso. Aproveita essa oportunidade, porque ela vai acabar mesmo uma oportunidade para você, tá? Por nosso compromisso aí que temos de levar o conhecimento de uma forma acessível, mas com qualidade, tá? Amo todos vocês, muito obrigado, um beijão, ó. Namastê.